Olá, meu nome é Letícia, sou professora de Biologia e tenho mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Mato Grosso. Eu cheguei ao estado do Amazonas por força de um concurso público. E eu sempre digo que esse concurso público foi um presente de Deus para mim. Presente porque ele surgiu em um dado momento da minha vida que eu vivenciava muitas perdas emocionais. Inclusive, uma delas foi o falecimento da minha avó. Perdas estas que me abalaram profundamente. Mas eu encontrei no estudo a motivação, a força para eu sair daquele caos que eu vivenciava naquele momento. E o presente foi completo, porque eu consegui êxito, concorrendo apenas uma única vaga, concorrendo com doutores, eu tendo apenas mestrado. E, para minha felicidade, em agosto de 2015, fui nomeada para a cidade de São Gabriel da Cachoeira, na cabeça do cachorro. E quando eu cheguei à cidade, fiquei encantada com a beleza paradisíaca que lá encontrei. Belezas que eu só conhecia pela TV, que eu só havia visto pelos filmes. Eu realmente fiquei maravilhada com a beleza daquele lugar. Mas, na mesma proporção, foram os desafios. Desafios estes que eu tive pelo impacto cultural que eu tive, tanto no âmbito pessoal quanto laboral. No âmbito pessoal, eu poderia dizer para vocês que eu era uma pessoa que conhecia, que sabia andar no shopping, mas eu não conhecia a vivência, a realidade da selva. Para vocês terem uma ideia, eu ficava no laboratório de ciências. Era a minha sala dos professores. E foram algumas vezes que, ao abrir a porta, eu fui recepcionada por uma cobra. Então, normalmente eu me assustava. E eu tive que começar a criar estratégias para que eu não me assustasse com elas e elas não se assustassem comigo. Assim, eu deixava uma vara, na realidade um cabo de vassoura, atrás da porta do laboratório, para que assim que eu chegasse, eu pegasse aquela vara e iria passando embaixo das bancadas e também na cadeira que eu iria sentar para produzir as aulas. Além disso, tinha as comidas exóticas que lá haviam, que lá ainda tem, como por exemplo formigas, tartarugas, todas comidas que eu não conhecia, e aquilo me impressionava bastante. Uma outra coisa que me deixou bastante impressionada era a cor da água, já que a água do rio Amazonas, é uma água escura. E esta água que era distribuída para toda a população. Então, eles trabalhavam, faziam os afazeres, até mesmo algumas famílias faziam comida com aquela água, com a água daquela cor, água preta. E somente em alguns pontos da cidade existiam água branca. E todo aquele ambiente, aquela situação, me chamava muito a atenção. Me causava uma certa estranheza toda aquela diversidade. Afinal, não era com aquela realidade que eu estava acostumada. E o impacto laboral girava em torno da linguagem. Linguagem porque São Gabriel da Cachoeira tem em torno de 23 etnias diferentes, ou seja, 23 línguas diferentes. Além da interação deles serem poucas, eles quase não falam, eles falam muito pouco, a dificuldade com a língua era grande. Por exemplo, eu precisava ensinar sistema de medidas para eles, mas ficava muito difícil eu me fazer compreender, porque os exemplos que eu dava, eles não conheciam. Era como se eu falasse para eles, pensem em uma maçã, mas eles nunca tinham visto uma maçã.
Então a dificuldade era tamanha. Conta-se uma história que eu diria que seria trágico se não fosse cômico, ou seria cômico se não fosse trágico. Que ela diz o seguinte, que certa vez a prefeitura percebeu que estava tendo uma alta taxa de natalidade em uma certa comunidade indígena. Então eles resolveram mandar os agentes de saúde até lá. E eles foram para distribuir preservativos e também fazer as orientações de como se deveria usar, o que eles deveriam fazer para diminuir a natalidade. E lá eles foram. Ao chegar lá, distribuíram os preservativos e orientou a comunidade, falando para eles, olha, vocês têm que usar a camisinha, usar o preservativo sempre. E despediu e foi embora. Passado um tempo, a prefeitura, o sistema de saúde, percebeu que a natalidade não tinha diminuído. Então eles ficaram preocupados, resolveram voltar até a comunidade para ver o que tinha acontecido, por que eles não tinham usado o preservativo, já que a natalidade continuava em alta. E ao chegar lá, foram conversar com o pajé. E o pajé falou assim, não, nós seguimos sim as orientações, inclusive os preservativos já acabaram. Nós fizemos como você orientou. E, para confirmar, ele chamou um dos seus índios lá e perguntou na frente dos agentes, você não está usando o preservativo? O índio respondeu, sim, eu estou usando da forma que vocês orientaram. Vocês disseram para nós usarmos sempre. Eu estou usando sempre. A gente só tira para namorar. Viram só? Essa história eu posso dizer que ela elucida muito bem o que eu vivia. Não posso dizer que é uma história verídica, mas é uma história que dá para representar a dificuldade que eu encontrava. Muitas vezes eu não conseguia identificar se eu estava me fazendo compreender, se eu estava sendo compreendida, porque a cultura deles é bem diferente. Eles não tinham a vivência, a imagem, a ilustração da maioria dos exemplos que eu dava. Por isso, eu precisei conhecer da cultura deles, conhecer a linguagem deles, conhecer o que eles sabiam, para assim poder fazer associações adequadas para que o conhecimento chegasse até eles de forma adequada. Mas é isso. A pluralidade é isso. Isso é a beleza da diversidade. A beleza de um país tão gigante, tão imenso, que é o nosso Brasil. Vale muito a pena essa diversidade, porque nos estimula, nos desafia a aprender a cada dia mais. Espero que isso sirva de motivação para vocês se capacitarem, aprenderem, buscarem, para tentar fazer o melhor para essas pessoas que precisam tanto da nossa ajuda. Um forte abraço. Fiquem com Deus.